Olá, aluno do ensino médio, da educação de jovens e adultos. Seguimos aí os nossos conteúdos de história, com o professor Daniel, na nossa matéria História, na unidade 1, a Idade Moderna e o Antigo Regime, com o tema a formação dos Estados modernos e o capitalismo comercial. Então, essa nossa unidade e esse nosso tema, eles inauguram para a gente aí o volume 2 da sua apostila de História, ok? Então, antes da gente falar aí sobre essa formação dos Estados modernos, o que são os Estados modernos, o que é absolutismo, o que é antigo regime, capitalismo comercial, primeiro de tudo a gente precisa localizar isso dentro de um tempo, dentro daquilo que os historiadores chamam de período, Então vamos localizar o que é esse momento aí na periodização, ok? Então, ao falar de capitalismo comercial, Estados modernos, antigo regime, absolutismo, nós estamos falando de temas, assuntos da chamada Idade Moderna, ok? Então, antes da gente passar adiante, vamos aqui contextualizar a Idade Moderna, Então, estou apresentando aqui para a gente uma introdução à Idade Moderna, Então, a Idade Moderna, tradicionalmente, pela periodização, ela se dá do século XV ao século XVIII. Alguns historiadores, elencam, como o acontecimento que marcou o início da Idade Moderna, no século XV, é a descoberta da América. Mas já há outros historiadores, que determinaram outros acontecimentos para o início da Idade Moderna. Alguns definem como Renascimento, o início da Idade Moderna, por aí vai. E geralmente, onde você vai encontrando as questões, nos textos, geralmente se diz, pela periodização tradicional, que a descoberta da América ela é um desses grandes acontecimentos que iniciou o período histórico chamado de Idade Moderna. E no século XVIII, aí já é um maior consenso entre os historiadores, há um maior acordo entre os historiadores, que dizem que a Revolução Francesa foi o que deu um ponto final, ou pelo menos uma pausa, vamos dizer assim, na Idade Moderna. Porque a gente sabe que de um período histórico para outro, a gente tem as permanências, Então, a Idade Moderna, pela periodização tradicional, aí é um maior consenso, um maior acordo entre os historiadores, se encerra no século XVIII com a chamada Revolução Francesa, que daria ali, então, o início à Idade Contemporânea. Okay? Então, do século XV ao século XVIII, nós temos aí, tradicionalmente, um período chamado de Idade Moderna. E as bases da Idade Moderna, é essa que eu coloquei aqui na sua introdução à Idade Moderna, Faz parte desse período da história a chamada expansão marítima e comercial. Está aí assunto também para a gente aprofundar nas próximas aulas, Expansão marítima e comercial é aquele momento em que está surgindo aí as chamadas grandes navegações, Os europeus estão à busca de metais preciosos, conquistar outros territórios, isso através da expansão marítima comercial, ok? Marítima, porque essa expansão não vai se dar via mar, São as navegações procurando territórios com o objetivo de comercializar. É desse período aí, desse momento histórico aí também, chamado de Idade Moderna, com o advento da expansão marítima comercial, que nós temos o ciclo das colonizações. Por exemplo, aí é desse momento a chamada colonização da América Portuguesa, ou se você quiser chamar melhor aí, do Brasil, que esse termo também a gente vai discutir nas próximas aulas, Há uma colonização do Brasil, há um Brasil descoberto a partir de 1500, então perguntas para a gente responder também para as próximas aulas. Então, a expansão marítima comercial, com as colonizações, os estados nacionais, ok?
tá aí, ó, o tema nosso, né? A formação dos estados nacionais, ou seja, das nações, dos países, como conhecemos atualmente. E aí, pensando aqui, estados nacionais, no caso da Europa, tá bom? Com os estados nacionais, a formação das monarquias, né? O absolutismo, que vamos discutir na aula de hoje. Uma outra base fundamental para se entender a Idade Moderna, né? Uma das bases são os renascimentos que nós tivemos aqui em aula anterior. Renascimento comercial, urbano, científico, né? Cultural. Por que essa daí é uma grande marca, né? uma grande característica da Idade Moderna? Porque ele apresenta isso que eu coloquei aqui, ó, o rompimento com o teocentrismo. Teocentrismo, você viu lá também em aula anterior, quando a gente falava sobre Baixa Idade Média, o teocentrismo era o pensamento dominante, né, da igreja, né, Deus como centro de tudo, em todos os aspectos. Então, os renascimentos, eles rompem, né, com essa mentalidade teocêntrica, tá bom? Com os renascimentos, e principalmente aí com o renascimento científico e cultural, a lógica agora seria o antropocentrismo, ao contrário, né? O homem como centro dessa, vamos dizer assim, sociedade, dessa humanidade, ok? Olha só, e mais uma marca aí da Idade Moderna são as reformas, no plural, religiosas, tá bom? Isso daí também ficou conhecido, né, como a divisão da cristandade, né? Estamos dizendo o quê? Que os cristãos em um dado momento, durante a Idade Moderna, eles vão se dividir. Cada um vai ter um certo segmento, rompendo aí com a Igreja Católica. Então, expansão marítima comercial, estados nacionais, os renascimentos e as reformas religiosas são aí o que compõe a grande marca daquilo que vai se chamar na história de Idade Moderna. As nossas aulas, a que você assiste nesse momento e a próxima aula, vai ficar responsável por falar pelos estados nacionais, com o absolutismo e as reformas religiosas, né? Então não tem como a gente não pensar na Idade Moderna se a gente não tiver esses 4 elementos aí na lousa listados para você. Então aí a gente vai ver agora uma contribuição de um historiador que sintetiza muito bem para a gente aí essas grandes marcas da Idade Moderna. Vamos conferir a colaboração do nosso historiador? Então, como sempre, né, apresentamos aí a colaboração de um historiador para a nossa aula, né? E o historiador dessa vez é o Gadelha, tá bom? E aí, ele traz para a gente lá um artigo produzido por ele, A Era Moderna, Tempo de Transição, né? Onde é que está esse artigo aí, professor Daniel? Está na revista da Sociedade Cearense de Geografia e História, daqui de Fortaleza, né? Uma revista lá dos anos 2000, tá bom? Então, o historiador Gadelha, ele traz aí a seguinte, né, síntese para a gente, colaborando com aquilo que foi explicado aí na lousa para você, aluno. Abre aspas, que é palavras do Gadelha, né? Expansão ultramarina, a formação dos estados nacionais, o renascimento, a reforma e contra-reforma, fatores que resultaram em transformações da sociedade no correr do tempo e que influenciaram o surgimento do trabalho assalariado, né? Então vamos com calma aí, porque ele sintetizou aquilo que foi explicado e ele ainda foi um pouco mais além quando ele termina falando do trabalho assalariado. Só a título de localização, essa citação, ela está no slide de número 1 aí, do seu material extra, né? Então é interessante você também, no decorrer do acompanhamento das aulas, acompanhar também a partir desse material extra que fica para você, ok? Expansão ultramarina, deixei em negrito, né, para você. É a mesma coisa lá que a expansão marítimo comercial, né? A formação dos estados nacionais é o que vamos discutir aqui. A formação, né, das nações, dos estados, né, regidas aí pelo governo, né, e pelo governante, o monarca, tá certo? O renascimento, aí de uma forma geral, são os renascimentos, né? A reforma,
que é a reforma lá, as reformas religiosas, que também vai ser um tema específico na nossa próxima aula, e contra a reforma, vamos discutir isso também, né? Aí já está falando, né? A oposição à reforma, a contra-reforma. E o que é essa contra-reforma, né? Isso daí partiu da Igreja Católica. Nós vamos discutir isso daí. Eu deixei tudo aí em negrito, né? Expansão marítima, a formação dos Estados Nacionais, o Renascimento, a reforma e contra-reforma, que são os elementos aí, vamos dizer assim, né? Os fatos históricos que compõem a chamada Idade Moderna, né? E aí ele diz, né? Resultou em grandes transformações, né? Culturais, econômicas e sociais, né? Que vai desembocar naquilo chamado de trabalho assalariado. Por quê, né? Tanto a expansão marítimo comercial, a expansão ultramarina, como o Gadelha preferiu chamar, o historiador, a formação dos Estados Nacionais, o Renascimento, reforma e contra-reforma, né? Tem aí uma participação decisiva da burguesia, né? Essa burguesia da expansão marítima comercial, do Renascimento, dos Estados Nacionais, né? Que vão apoiar a formação do absolutismo, como nós vamos discutir aqui, que vão favorecer também o surgimento de uma revolução lá no século XVIII, que é a Revolução Industrial e a plena transição para o trabalho assalariado já dentro de uma sociedade capitalista, né? Então, esses fatos históricos eles vão colaborar para o aprofundamento do capitalismo, ok? Nós vamos, inclusive, falar aqui até um pouco sobre capitalismo, mas é o capitalismo comercial, um tipo de capitalismo. Diante disso, né, da explanação, da síntese do historiador Gadelha, nós já temos aqui uma questão interessante, aí já no seu slide número 4, né, as questões extras, né, extras porque são extras apostila, né, então tem as da apostila, mas também tem as questões extras que o professor está sempre colocando aí para você nos seus materiais extras, tá bom? Então a questão 01, ela diz o que pra gente, né? Os principais sinais de mudança na cultura e nas mentalidades da Europa cristã no início da Idade Moderna foram os seguintes, né? Que traços, né, de mudanças são esses, né? Mas mudanças aí que ele fala na mentalidade, né? Na cabeça desse homem europeu, que já não está mais regido, vamos dizer assim, pelo teocentrismo, e sim pelo antropocentrismo. Isso é importante a gente considerar. Então ele diz, as mudanças foram os seguintes, pergunta pra gente. A letra A, absolutismo e capitalismo. É interessante o que ele fala aí, mas vamos ver a letra B. Reformas religiosas e desdobramentos marítimos. Também interessante. Descobrimentos marítimos mais econômico, vamos dizer assim, né? A letra C, absolutismo e reformas religiosas. Ou a letra B, renascimento e reformas religiosas, né? Com certeza, uma mudança profunda que colaborou aí na mentalidade desse homem da Idade Moderna foi o que diz a letra B, né? O renascimento ou renascimentos, como você queira chamar, e as reformas religiosas, né? As reformas religiosas, elas vão romper, vamos dizer assim, com aquele domínio que a Igreja Católica ela vinha tendo durante toda a Idade Média. Nós vamos ver isso melhor aí para as próximas aulas, né? E o Renascimento, porque ele mexeu com aspectos, transformou aspectos científicos, econômicos, artísticos, né? Urbanísticos de uma forma geral. E o Renascimento também, em linhas gerais, ele foi um movimento intelectual. Então, provocou mudanças na mentalidade também desse homem. Portanto, a sua questão 01 é o que diz aí o item D, renascimento e reformas religiosas, ok? Ainda dentro dessa perspectiva de pensar a Idade Moderna, né, as características da Idade Moderna, eu trago aí a questão 02. Então, só reforçando. A questão 01, o seu item correto é a letra D. No seu slide número 5, próximo slide, né, uma questãozinha lá
da Universidade Federal de Minas Gerais, apareceu por lá em um dado vestibular. E aí o professor Daniel está trazendo para você essa questão de modo adaptada, né? Adaptada sempre para que você tenha um melhor entendimento e um melhor índice de acerto. Então ele já pergunta aí para a gente, caracterizou a idade moderna. A letra A diz, quais são as características, né? O surgimento da burguesia e a consolidação do seu poder político, econômico. A letra B, a consolidação dos regimes absolutistas apoiados pela burguesia em ascensão. A letra C, o enfraquecimento do sistema colonial a partir do surgimento dos novos estados americanos. Ou a letra D, o declínio do movimento renascentista, né? Olha, a única opção logo de cara que a gente não poderia marcar porque está errada, né? É o item D, o declínio do movimento renascentista, né? Não. Ao fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, até a metade da Idade Moderna, o movimento renascentista ele está em crescimento, vamos dizer assim, em expansão. É esse tal movimento renascentista, por exemplo, que vai fazer com que esse homem se aventure pelo mar à conquista de novos territórios, né? O saber científico trazido pelo Renascimento vai favorecer aí a expansão marítimo-comercial, com certeza, né? Nesse momento aí que a gente tem o aperfeiçoamento das caravelas, né? A invenção da bússola, por exemplo, né? Os mapas, né? A cartografia, ela se desenvolve bastante, né? Então não é declínio do movimento renascentista, a letra D está falsa. A letra A diz o surgimento da burguesia e a consolidação do seu poder econômico, né? A burguesia ela já vinha existindo, vamos dizer assim, enquanto classe social, desde mesmo lá do final da Idade Média, já na Baixa Idade Média, né? Então aqui, na verdade, na Idade Moderna, é uma consolidação, é um crescimento da classe social, a afirmação dela enquanto classe, mas ela já vinha surgindo desde o final da Idade Média, então a gente não marca a letra A. A letra B, a consolidação dos regimes absolutistas. Vamos já ver o que é isso, né? Mas falar em regimes absolutistas, pela anotação que você viu lá no quadro, né? É falar dos estados nacionais. Então, a consolidação dos regimes absolutistas, até aí verdadeiro. Apoiados pela burguesia em ascensão, exatamente, né? Em expansão, em crescimento, né? O absolutismo, essa forma de se fazer política, como a gente vai conhecer, ela se dá justamente pelo apoio da burguesia. A burguesia era a maior interessada com que os regimes absolutistas se firmassem. E, de fato, se firmaram durante toda ou boa parte da Idade Moderna. Portanto, responde para a gente corretamente a questão 02, o seu item B, a consolidação dos regimes absolutistas apoiados pela burguesia em ascensão. O erro da letra C, o enfraquecimento do sistema colonial. Olha lá, nas suas anotações, quando a gente falou lá, né, expansão marítimo-comercial, a gente está falando que para isso daí ter acontecido, né, foi importante ter surgido uma coisinha chamada colonização, né, o chamado colonialismo, né. Esses territórios que vão vir a conhecimento a partir do desenvolvimento da expansão marítimo-comercial, boa parte desses territórios, eles vão ser colonizados. Um exemplo disso é o território que depois, mais para frente na história, vai ser chamado de Brasil, ok? Então não é o enfraquecimento, né? Não caracteriza, na verdade é o fortalecimento do sistema colonial. Ele erra e continua errando a partir do surgimento dos novos estados americanos, né? Não, aí pelo contrário, ok? Portanto, a sua questão 02 é o item C e vamos seguir para a lousa para a gente continuar entendendo mais um pouco aí de como é que se deu essa formação também econômica durante a Idade Moderna, ok? Vamos lá. Então, dando prosseguimento, nós temos aí o próximo tópico chamado de capitalismo comercial
e o mercantilismo, né? Então, para a gente entender o que é o capitalismo comercial e o mercantilismo, contextualizando para a gente aonde vai surgir aí essas práticas econômicas, né? Como podemos chamar. Bom, o contexto aí é justamente aquele do renascimento urbano e comercial. É aquele momento, né, do reaparecimento, vamos dizer assim, das cidades, né? E o pleno desenvolvimento das práticas comerciais, né, mais já afastadas, já tentando superar as práticas feudais, a economia feudal. Isso se dá, né, a partir da união da burguesia com o monarca, né? Esse monarca, ele geralmente vinha da nobreza, né? Ele fazia parte aí da nobreza, tá bom? E a burguesia, ao se aliar com os monarcas, né, os reis, vamos dizer assim, de cada país, nação nova dessa que vai surgindo, dos estados nacionais, eles iam se unindo para as práticas comerciais elas irem evoluindo, né, como o capitalismo comercial e o mercantilismo que vamos falar. Esse capitalismo comercial, ele é conhecido, né, pelos historiadores, pelos economistas, né, os cientistas sociais de uma maneira geral, como sendo a primeira fase do capitalismo, né? É aquele momento em que toda a fonte de riqueza, a lógica da riqueza, ela advém da acumulação de riquezas, de metais preciosos, né? Da extração de metais preciosos de outras regiões, como a gente vai ver aqui, através do colonialismo, né? E também do desenvolvimento do comércio, ok? Comércio com outras regiões, ok? Comércio interno também. Então, surge aí o capitalismo comercial, isso na economia. Dessa união da burguesia também com o monarca, vai surgir o absolutismo. Então, nós vamos falar aqui melhor o que é esse absolutismo daqui a pouco. Então, esse aí é o contexto, né, histórico para surgir aí, que compõe essas marcas aí, né, essas características aí dessas práticas econômicas que nós temos aí durante a Idade Moderna. E aí, se o absolutismo vai ser o sistema político, o mercantilismo é o sistema econômico, ok? E aí esse tal mercantilismo, esse sistema econômico, posto em prática, né, pela burguesia e a monarquia, ele tem algumas características. A primeira de todas é a intervenção estatal. O Estado ele precisava intervir na economia, ou seja, controlar. Quem ditava lá os ditames da economia era quem? O Estado, na figura do monarca, ok? A intervenção estatal, do Estado. Balança comercial, um sinalzinho demais para dizer positiva. O que é que significa dizer isso, né? A lógica desse sistema econômico era dizer o seguinte, né? Mais exportar e menos importar. Porque se mais exporta, mais rico é o Estado Nacional. Se ele só importa, ou seja, ele compra de outras regiões, aí não há uma acumulação tão grande de riquezas. Então a lógica é que a balança comercial ela seja sempre o quê? Positiva. Mais exportar e menos ou quase nada importar. Essa é uma das características. O metalismo, a acumulação de metais preciosos, né? Nesse momento aí, os dois principais metais preciosos eram o ouro e a prata. É isso também que vai proporcionar a expansão marítima comercial, né? Essas embarcações a mando, né, da burguesia, né, a pedido principalmente das monarquias, é que vão extrair os tais metais preciosos dos diversos territórios, né? Se a gente pensar, por exemplo, no caso da colonização do Brasil, né? A grande procura, desde lá de 1500, né, era a procura pelo ouro. E aí a gente sabe, estudando a história, que ouro no Brasil é uma coisa lá já do século XVII, século XVIII, né? As notícias de jazidas de ouro. Então a grande busca pelo metalismo, né, era pelos metais preciosos. Então o mercantilismo também defende isso como uma prática econômica. E o colonialismo, né? Ou seja, colonizar territórios, né? Transformar esses territórios onde há essas riquezas em colônias. Colônias de quem? Das metrópoles. Por exemplo, aí, o Brasil
com a sua colonização nesse contexto aí, né? A gente tem Portugal, uma monarquia nacional, é a metrópole colonizando o território que se chamaria, mais para frente na história, de Brasil, né? Então, o desenvolvimento das colônias, o colonialismo. O protecionismo, ok? Coloquei aqui pra gente, né? O protecionismo, medidas que tentavam fazer, por exemplo, o quê? Né? Taxar de impostos, né, os produtos que eram importados e, com isso, fazer com que se valorizasse mais o produto que era exportado, né? O consumo do produto que era exportado, o produto nacional que era também produzido nesses territórios, né? Então, o protecionismo ele fazia isso, taxava lá o produto que era de fora, né, para poder tentar enfraquecer essa economia externa. Então, era mais interessante que as pessoas consumissem, né, o que era um produto nacional e que esse produto nacional também, além de ser consumido internamente, ele fosse exportado. Então, nós temos aí o protecionismo e o monopólio, né, o pacto colonial. O que é isso, né? O mercantilismo dizia o seguinte, né? A colônia, ela vai fornecer exclusivamente para a metrópole matéria-prima. E a metrópole também vai utilizar a colônia como local onde se extrai a matéria-prima, mas também que se tem um mercado consumidor. Dito isso, esse joguinho, né, econômico, né, entre a colônia e a metrópole, a gente tem um pacto chamado Pacto Colonial, o monopólio, ok? Somente a colônia e a metrópole comercializam entre si. Está aí as características do sistema econômico chamado de mercantilismo, que marca aí essa união entre a burguesia e a monarquia. No aspecto econômico, nós temos o mercantilismo, que proporcionou aí também o pleno desenvolvimento do capitalismo comercial, que é conhecido como a primeira grande fase do atual sistema econômico que nós vivemos, chamado de capitalismo. Vamos observar aí agora características do absolutismo, ok? Vamos lá. Bom, então nós temos aí, né, a forma política, né, que vai predominar durante boa parte da Idade Moderna, né, porque o absolutismo, ele vai mais ou menos aí dos séculos, certo? Dos século XV, mais ou menos aí, até o século XVIII, ok? Esse, vamos dizer assim, sistema político, né? Essa forma de se fazer política chamada de absolutismo. Então, o absolutismo, ele se caracteriza, acima de tudo, por organizar as monarquias nacionais. Nós temos aí um monarca, né? A figura de um governante superior, e esse governante superior, ele centralizou todo o poder econômico, político, né, e o prestígio social, as decisões na sociedade, vamos dizer assim, é centralizado nas decisões desse monarca, ao contrário do que acontecia lá no feudalismo, como você viu em aulas anteriores, né? No feudalismo, o poder ele era descentralizado. Cada senhor feudal tinha suas próprias leis, lá no seu feudo, né, suas próprias decisões. E aqui é o contrário. As monarquias, elas são regidas de uma forma da centralização do poder. Todo o poder centralizado na figura do monarca. Então, isso daí mais ou menos aí do século XV, né, alguns livros vão dizer século XVI, até o século XVIII, você tem essa forma de se fazer política na Europa. E nacionais, né, porque advém lá dos estados modernos, né, os estados nacionais, que aí vai surgir, né, a gente vai poder falar na Idade Moderna de uma Alemanha, de uma França, de uma Inglaterra, de um país como mais ou menos a gente conhece atualmente, né. Antes disso, a gente não podia falar em países, sim em territórios, antes dessa instalação dos estados modernos com o absolutismo, ok? Então, é uma forma de governo caracterizada pela centralização do poder nas mãos das monarquias, né, dos monarcas, ok? E esse poder centralizado, ele foi justificado ao longo do tempo, né,
por uma corrente de pensadores, né, grupos de pensadores que defendiam, né, que o rei, ele governa, ele é soberano por uma vontade de Deus, por uma vontade divina, né? E essas monarquias, elas representavam isso, né? Esse poder divino. Então, toda e qualquer decisão tomada por esse monarca tinha esse respaldo, né? Tinha essa justificativa ideológica, né? Os teóricos, né, do absolutismo, como o Nicolau Maquiavel, o Jacques Bessé, que a gente vai falar aqui um pouco também sobre ele mais na frente, né? Tinha essa tal teoria divina do poder dos reis, tá bom? Eles tentavam justificar as ações do monarca como uma vontade de Deus, o poder divino e hereditário, né? Porque nas monarquias o poder sempre passa de pai para filho, né? Só a gente lembrar, por exemplo, né, o que aconteceu com o caso da monarquia no Brasil, né? No período imperial no Brasil, a gente teve um período imperial. Então, nesse momento aí, a gente tem lá primeiro Dom Pedro I, o monarca, que depois o poder passou para o seu filho, então, na época, com 5 anos, né, o Dom Pedro II. Então, esse poder, ele é hereditário, tá bom? Passa de pai para filho, né? São as famílias, né, que governavam aí durante essas monarquias nacionais. Um bom exemplo disso, por exemplo, eram os Bourbons, né? Era a monarquia talvez mais conhecida na história. Um outro exemplo aí de monarca que representou bem, incorporou bem esse espírito, vamos dizer assim, absolutista, é o caso da França no século que 18, tá bom? Luís XIV. É atribuído a ele a seguinte frase, né? O Estado sou eu. Isso daí resume, né, toda essa concentração de poder que o Luís XIV defendia, né? Porque ele era um adepto, né, dessa forma de política, dessa forma de se fazer governo, chamado absolutismo, né? Então essa frase dele resume bem isso, né? Toda a concentração do poder, mas de quem está concentrado esse poder? Em quem está concentrado esse poder? É na nobreza? Pode ser porque o monarca, ele é um representante, querendo ou não, ele vem das linhagens da nobreza. Mas acima da nobreza está a monarquia. Então o poder é concentrado dele. No clero, esse poder, não mais. Isso daí passou, era na Idade Média. O Estado representa o próprio monarca, o seu poder absolutista. Daí a frase do Luís XIV, o Estado sou eu, que ele também ficou conhecido como Rei Sol, né? Aquele superior a todos, né? Aí é uma metáfora, né? Uma alegoria, né? Superior a todos, né? O mais brilhante de todos, né? Aí é uma ironia, né? Um apelido que ele ganhou, o Luís XIV, né? Esse rei francês, né? Esse monarca francês. O Estado sou eu, resumindo aí a monarquia francesa e seu poder absolutista, né? E aí a gente vai ver também aqui uma citação de um historiador, como é que se deu aí, então, esse desenvolvimento da monarquia francesa. Vamos conferir e prosseguir a nossa aula com questões. Vamos lá. Então temos aí, né, a colaboração de um texto que vem lá do livro, né, um livro mais em formato de revista, que circulou aí no início, né, dos anos 2000, que era do livro revista Coleção Fique por Dentro, de História Geral, tá bom? Do texto Estados Nacionais e Absolutismo, ok? É um materialzinho bem interessante. Não sei até que ponto você pode encontrar esse material por aí, mas da coleção Fique por Dentro. Então esse era o de História, do ano de 2001. E ele traz a citação: dos capetos ao Rei Sol, né? Um pequeno texto que ele traz aí. A centralização do poder na França começou com Hugo Capeto, conde de Paris, que se tornou rei em 987. Seus sucessores da dinastia capetingia organizaram um exército, criaram impostos, leis e uma moeda nacional. Mas foi durante o governo dos Bourbons que o país experimentou o máximo de poder real absoluto na figura de Luís XIV, né? Esse que a gente falou aí
lá da frase o Estado sou eu. Ele fazia parte dessa monarquia chamada Bourbon. Conhecido como Rei Sol, ele sintetizou o espírito do absolutismo na frase, abre aspas, o Estado sou eu. Então aí eu grifei pra gente algumas palavras-chave, né? Para resumir bem o absolutismo. Centralização do poder. No caso do Luís XIV, na França. Mas isso aconteceu em outras regiões. Espanha, Inglaterra e por aí vai. Portugal. Bom, exército está grifado em negrito, na verdade. Negrito, exército. Impostos, leis e moeda nacional. Então, exército, impostos, lei e moeda nacional vai compor também os estados nacionais, um exército nacional, a cobrança de impostos, as leis para definir, né, o que acontecia ali naquela região, direitos e deveres, né, e uma própria moeda nacional para poder dinamizar a economia, ok? Então isso daí caracteriza os estados modernos também. Uma justificativa ideológica. Esse texto anterior está no seu slide 2, o próximo está no seu slide 3. Justificativas ideológicas para o absolutismo, aqui é apenas um exemplo de um teórico, existiam vários, tá bom? Mas o Jacques Bisset, ele diz, Bodin era outro teórico, né? E Bisset são considerados os criadores da teoria do direito divino dos reis. De acordo com Bisset, o rei jamais precisaria justificar seus atos, pois estava predestinado a governar a sociedade. Portanto, somente Deus que poderia julgá-lo. Abre aspas, um rei, uma fé, uma lei. Fecha aspas. Essa era a expressão que sintetiza o pensamento desse ideólogo do absolutismo, né? Então tá aí, né? Eles tentavam justificar as decisões desse rei pela religião, ainda muito atrelado naquele pensamento religioso da Idade Média, mas aqui serviu para dizer mais o seguinte, né? O rei age dessa forma, o monarca age dessa forma, e isso daí ele age conforme Deus quer, ok? Então, durante muito tempo, essa justificativa ela se sustentou, essa teoria divina do poder dos reis. Depois, mais na frente, a gente vai ver no século XVIII que isso daí começa a cair por terra, que vão surgir outras ideias que vão ajudar a criticar esse poder absoluto dos reis. Então, isso é assunto para a próxima aula. Mas vamos de questões. A questãozinha 03, porque já resolvemos a 01 e a 02. No seu slide 6 é sobre o mercantilismo. E a questão diz, o mercantilismo pode ser definido como, a letra A, o conjunto de práticas econômicas caracterizadas pelo monopólio comercial, pela balança comercial favorável e pela intervenção do Estado na economia. Olha aí que item interessante, né? É exatamente o que diz a letra A, né? As práticas econômicas, o monopólio, a balança comercial favorável ou positiva, conforme você queira chamar, a intervenção do Estado na economia, né? Para o mercantilismo, o Estado ele é o braço da economia. É esse monarca que direciona as diretrizes, né? As decisões da economia. Questão 03, o item A. A letra B está falsa. A expressão teórica do Estado liberal, caracterizado pelo livre comércio, né? Ainda não era o momento de se falar nesse livre comércio, porque você tem uma coisa que prendia esse comércio, né? Que era o pacto colonial, aquela transição somente entre metrópole e colônia. Falsa a letra B. A letra C, o conjunto de práticas econômicas que incluía o estímulo à livre iniciativa e o combate ao trabalho escravo, está falso, né? É o pleno desenvolvimento aí do trabalho escravo nesse momento, porque vai surgir aí as colonizações, né? E fruto desse trabalho vai ser fruto do trabalho escravo, tá bom? A letra C está falsa. A letra D, conjunto de medidas econômicas colocadas em prática durante o período denominado feudalismo. Não, já começou errado, né? Mercantilismo é igual à idade moderna, é igual a capitalismo e não a feudalismo. Continua errando quando ele diz, caracterizado pelas obrigações servis e pela livre iniciativa. Questão 03,
O item correto é a letra A. No seu slide 7, a questão 04, abre aspas, o Estado sou eu, fecha aspas. A frase é atribuída pelo rei francês, que é considerado o grande símbolo do absolutismo e conhecido como Rei Sol. Que é quem? A letra A, Carlos Magno? Não, esse daí é lá, né, da dinastia carolíngia, né? Então não tem nada a ver, isso ainda é lá na Idade Média. A letra B, Luís XIV, aí sim, né? A gente acabou de falar dele aqui, falamos dele bastante. Questão 04, item B. Letra C, Carlos V, falso. A letra D, Amenófis, não, esse daí tinha um certo poder, mas quando era faraó lá do Egito Antigo, né? Na Antiguidade. Portanto, a questão 04 é o seu item B. A questão 05, no seu slide de número 8, da Unesp, né? Universidade Estadual de São Paulo, né? Diz: o início da época moderna está ligado a um processo geral de transformações humanística, artística, cultural e política. A concentração do poder promoveu um tipo de Estado para alguns pensadores da época que procuraram fundamentar o absolutismo, ok? Ele quer saber da gente, né? Para alguns pensadores da época que procuraram fundamentar o absolutismo em que? Qual é o fundamento para o poder absoluto dos reis? É isso que ele quer saber. A letra A. A função do Estado é agir de acordo com a vontade da maioria. Isso daí tem a ver com a democracia, né? Então falar de democracia nessa época aí era um tanto complicado. Pois essa vontade da maioria, né, ela só vem, essa noção mais democrática, ela só vem ao longo do século XVIII, né, com revoluções. Então não cabe aí nesse momento falar do que diz a letra A. A letra B, a história se explica pelo valor da raça de um povo, né? Então o absolutismo não estava preocupado, né, com esse valor de raça, vamos dizer assim, né? Isso é uma perspectiva do final do século XIX para o início do século XX. Falso. Aí nós estamos em pleno século XV ao século XVIII, né, com o absolutismo. A letra C. A fidelidade ao poder absoluto reside na separação dos três poderes. Não, essa separação dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, né? Essas três grandes decisões no absolutismo, ele era muito concentrado no monarca. Isso daí vai ser uma crítica a esse poder absoluto mais para frente, não nesse momento. Letra D. O rei reina por vontade de Deus, sendo assim considerado o seu representante na terra. Isso é igual ao quê? Teoria do poder divino dos reis. Letra D. Questão 05, item D. E a questãozinha 06, da CES Gran Rio, já uma questão lá dos anos 90, né? Já há um bom tempo, mas que continua atual para o nosso conteúdo. A frase de Luís, ele mesmo, Luís XIV, abre aspas, o Estado sou eu, como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava o quê? Olha aí se você estava atento, né? Questão 06 está no seu slide 9. A letra A diz, a unidade do poder estatal, civil e religioso com a criação de uma igreja francesa nacional. Não, né? Luís XIV não estava preocupado em criar igrejas, né? Ele podia até ter a igreja a favor dele, mas criar uma igreja não passou pela cabeça dele. A letra B, a superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a um lugar humilde a burguesia enriquecida. Falso. A letra C, a centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. Era exatamente isso, né? É o poder pleno, absoluto, né? É ele que elaborava as leis, era ele que executava, era ele que julgava. E ele não queria limite nisso, né? É tudo que o apelido dele era o Rei Sol. O que diz o Estado sou eu. Toda decisão é minha, eu sou o próprio Estado. Estou acima dos demais, das outras classes sociais, né? O clero, a própria burguesia, né? Classes ou estamentos sociais, como você queira chamar aí.
Letra C é o correto. Letra D, desejo régio de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial no conflito entre a aristocracia e o campesinato. Isso também não fazia parte dos planos das monarquias nesse contexto do absolutismo. Portanto, a nossa questão 06, o nosso item correto é a letra C. Ok? Bons estudos, acompanhe os nossos materiais extras, assista as nossas aulas e até a nossa próxima aula de História.